Capítulo 10. Segregação e contágio racial. 18. Brancos de um lado, negros do outro. Segregação racial e fantasias brancas de contágio racial. Eu cresci em uma cidade chamada Y. Ela não é uma cidade grande e lá se tem aquela sensação de cidade pequena. A cidade é dividida, tem o leste de Y e o oeste de Y. O leste é de Y, é onde a maioria das pessoas negras moram, e o oeste de Y é onde as pessoas brancas moram, mais ou menos. Tem o leste da rua Franklin e o oeste da rua Franklin. Eu acho que é isso mesmo, talvez até seja o contrário, não tenho certeza. Quem está do lado oeste e quem está do lado leste. Mas há uma divisão muito evidente, brancos de um lado, negros do outro. Esse é o lugar onde eu fui criada. Ao descrever a cidade onde cresceu, Kathleen fala de uma divisão, uma delimitação geográfica que separa as pessoas negras das brancas. Visualmente, sua cidade pode ser compreendida em termos raciais e raça pode ser usada como uma orientação geográfica ou até mesmo como um marco territorial. Aqui, cada grupo tem seu próprio lugar, a necessidade de regular a distância física de pessoas negras e a de definir as áreas que elas mesmas podem usar, revela uma dimensão muito importante do racismo cotidiano relacionada a fantasias de contágio racial. Áreas negras segregadas representam lugares com os quais pessoas brancas não se importam ou não ousam ir, e dos quais mantêm uma distância corpórea específica. Ao descrever essa distância física, David Marriott fala de ansiedades e medos raciais brancos sobre contágio somático. A divisão entre os lados leste e oeste é um lembrete geográfico acerca das fronteiras entre o sujeito negro, não pode transgredir para não contaminar o sujeito branco. Tal geografia evidencia uma assimetria de poder na qual a branquitude define sua própria área e a negritude é confinada a uma determinada área definida pela branquitude. Essa era a principal função da ideologia segregacionista, confinar os outros raciais. A divisão geográfica resultante dessa coreografia racista pode ser vista como uma fronteira ou membrana entre o mundo dos superiores e o mundo dos inferiores, entre o aceitável e o inaceitável, entre os bons e os ruins, entre os más e os maus, entre nós e os outros, evitando a contaminação dos primeiros pelos segundos. De maneira simbólica, essa membrana que separa ambos os mundos me lembra as luvas brancas que as pessoas negras eram forçadas a usar ao tocar o mundo branco. Um material fino e elegante que funcionava como prevenção médica contra a contaminação somática. As luvas brancas eram como uma membrana, uma fronteira separada fisicamente a mão negra do mundo branco, protegendo pessoas brancas de serem eventualmente infectadas pela pele negra, pois no imaginário branco a pele negra representa tudo que é inferior, inaceitável, mal, sujo e infectado. A branquitude das luvas mascarava as mãos negras e a pele negra das mãos era escondida atrás da brancura das luvas. Uma situação perversa. As luvas protegiam brancas e brancos de seu medo primário do contágio racial e, ao mesmo tempo, evitavam que negras e negros tocassem os privilégios brancos. A ideia de uma membrana que contenha ou restringe a negritude torna-se real em bairros negros segregados, onde pessoas negras são alocadas em áreas marginalizadas, à margem, impedidas de terem contato com recursos e bens brancos. A guetificação foi criada para promover o controle político e a exploração econômica de pessoas negras. Então, o que acontece quando negros e negros atravessam essa membrana e entram em espaços brancos? 19. O bairro onde eu estava morando era branco, atravessando as fronteiras e hostilidade. O bairro onde eu morava era branco, todo mundo lá era branco. Eu me lembro de um vizinho negro que tínhamos, era um casal, moravam às 2 quadras de nós. Tinha uma casa linda, tinha um quintal que mantinham perfeito, era um quintal perfeito. Eu lembro que era um bairro branco. Eu tinha uma amiga de infância, nós ainda somos muito amigas até hoje. Essa era a outra família negra lá. Bem, a mãe dela, ela é professora de psicologia na universidade e a família dela era uma família negra de profissionais com quem tivemos contato. Mas essa era realmente a única outra família negra, eu acho, com quem poderíamos nos identificar. Nós nos identificamos com essa família em relação à classe e também racialmente. Kathleen fala de isolamento. Ela descreve uma constelação na qual sua própria família e outra família negra foram posicionados como solitários no coletivo branco, como ela diz, com exceção dessas 2 famílias negras. Todo mundo lá era branco. A constelação na qual pessoas negras são colocadas em posição solitária é uma configuração resultante da segregação e, portanto, uma expressão do racismo. O isolamento de negras e negros é uma estratégia para reassegurar a supremacia branca. Como em uma triangulação, o sujeito negro tem de ser destacado, isto é, isolado, para não desmantelar o consenso branco.
Uma pessoa negra, tudo bem, é até interessante. Duas é uma multidão. Nesse sentido, o isolamento anuncia o racismo. Todo mundo lá era branco porque a maioria das pessoas negras não podia entrar. Elas eram mantidas em seu lugar, impedidas de tomar o lugar deles. Tal isolamento racial revela o quão restrito é o acesso que pessoas negras têm aos chamados bairros integrados, que oferecem melhores condições de vida e de educação. Onde você pode ver pessoas negras e onde não? A segregação habitacional baseada na raça existe na Europa. As pessoas negras expostas em determinado bairro, a grande maioria branca, estão conscientes dos sentimentos hostis da vizinhança que reluta em aceitar pessoas negras na sua rua. A descrição de Kathleen permite-nos reconhecer que, apesar de estar em um ambiente branco, ela parece não ter tido contato ou acesso à sua vizinhança, descrita como uma massa anônima, em oposição às famílias negras, especialmente quando ela fala de sua amiga de infância. Essa falta de proximidade com os membros do grupo dominante é comum, argumenta Philomena Sede, uma vez que os vizinhos brancos muitas vezes evitam ou se afastam do contato social com os vizinhos negros. O isolamento revela como a vida das pessoas negras é modelada por uma ansiedade introjetada de serem atacadas por medos brancos de contágio. Em termos psicanalíticos, a ansiedade responde exatamente a alguns fatores ainda não reconhecidos. Por que há pouquíssimas pessoas negras aqui? O que isso poderia significar? Estou segura aqui? Não se pode evitar a associação do próprio isolamento com o medo branco, de ser contaminado pela negritude, e, consequentemente, com o medo introjetado de que alguém possa ser atacado, quando se é percebido fantasmagoricamente como sujeira no território deles. A ideia de sujeira está relacionada à ordem. Suja está qualquer coisa que não esteja no lugar certo. Implicitamente, as coisas não são sujas por si mesmas, mas tornam-se sujas quando posicionadas em um sistema de ordenação que não tem lugar para elas. Uma colher colocada em uma travessa ou em um prato, por exemplo, não é vista como suja, mas fica suja quando colocada sobre a mesa, sujando a toalha de mesa. Fisicamente, a colher em si não mudou, mas a ordem sim. Costuma-se dizer que a colher pertence ao pires, e assim que a colher toca a mesa, ela não está mais no lugar certo. Portanto, está suja. Assim como as mãos negras, elas estão limpas e em seu lugar, servindo, desde que estejam mascaradas pelas luvas brancas. Caso contrário, são percebidas como sujas. Esse esquema de limpeza versus sujeira e de lugar dentro de um sistema de ordenação, segundo Mary Douglas, pode ser usado para entender a segregação racial e a relutância em ter pessoas negras em espaços brancos. Aqueles segregados são vistos como sujos a partir do momento em que transgridem o sistema de ordenamento que as posicionam à margem como marginais. Nas margens, eles e elas não são sujos ou sujas, mas devido ao fato de o sistema não fornecer o lugar para tais pessoas como iguais, elas se tornam contagiosamente sujas assim que adentram o centro, onde estão fora de sua ordem e por isso são vistas como sujas. Em seus ensaios, Paul Merkering usa um vocábulo estético para narrar a exclusão e a segregação. Ele fala do uso da beleza e da feiura no contexto da diferença racial dentro da nação. Os outros raciais e sua presença são vistos como a causa da feiura nacional, porque se imagina que antes de sua chegada a nação era bonita. No entanto, agora a nação está feia. É a presença de não nacionais na nação, das e dos não nós no espaço do nós, que torna a nação feia, desfigurando-a, infectando-a, sujando-a. Esse esquema estético de beleza e feiura constrói diferenças entre pessoas de dentro e pessoas de fora.